Olhe para o último livro que você estudou. Provavelmente ele está cheio de frases grifadas em amarelo neon. Nós fomos condicionados a acreditar que pintar a página é sinônimo de absorver conteúdo. Mas eu preciso ser honesto com você. Esse hábito é o equivalente cognitivo de comer um fast food achando que é nutrição. O seu cérebro adora quando você grifa porque é confortável. É um processo passivo que acalma a sua ansiedade e te dá a falsa sensação de dever cumprido, sem exigir o esforço real que cria memória. Basicamente, você está usando um livro de colorir para adultos e achando que isso é estudo. Isso é mentira. O que você está sentindo não é aprendizado. É o que nós, na psicologia cognitiva, chamamos de ilusão de competência. Você reconhece a informação quando você vê no papel. Então, acha que sabe, mas tente fechar o livro agora mesmo e explicar o conceito complexo que acabou de grifar. Deu um branco, né? Pois é. O método que a grande maioria das pessoas usa para estudar, reler e grifar é cientificamente uma das formas menos eficientes de reter memória a longo prazo. Hoje eu vou te ensinar o que a neurociência diz que você deveria fazer no lugar disso. A razão pela qual tantos de nós persistimos no erro de apenas grifar é um fenômeno cognitivo chamado de ilusão de competência. Imagine que você está lendo um livro denso, como O Erro de Descartes, ou um manual de psicopatologia. À medida que você relê os parágrafos ou passa os olhos pelas partes que já destacou em amarelo, a leitura flui com facilidade. O seu cérebro interpreta essa fluidez visual como domínio do conteúdo. Ele emite um sinal falso de que aquela informação já está consolidada, simplesmente porque ela é familiar aos seus olhos. O problema é que existe uma diferença abissal entre reconhecimento e recordação. Reconhecer é o que acontece quando você olha para o texto e lembra que já ouviu. É um processo passivo. Recordar é o que acontece quando você fecha o livro e tenta reconstruir aquele conceito do zero, apenas com seus recursos internos. A ilusão de competência nos mantém presos no reconhecimento. É por isso que muitas vezes temos a sensação de que entendemos tudo durante a leitura, mas somos incapazes de dar uma aula de 5 minutos sobre o tema sem consultar o material. Eu sou Leonardo, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. E hoje nós vamos falar sobre Active Recall, ou recuperação ativa. Eu aplico isso diariamente para me manter atualizado em neurociência e tecnologia. A lógica é bem simples. Conhecimento que você não consegue acessar rapidamente sem consultar o Google ou as suas anotações é um conhecimento que você não tem de verdade. E a recuperação ativa é o que me permite ter agilidade mental para conectar ideias complexas em tempo real. Estamos falando da ferramenta mais eficiente para consolidar dados no banco de dados biológico mais complexo que existe, o seu cérebro. Eu vou te mostrar por que apenas reler é um ato passivo e fraco e como o esforço de puxar a informação da memória é o que realmente constrói o conhecimento. E não sou eu que estou dizendo, é a ciência. E para entender isso, nós precisamos voltar ao final do século XIX, com Hermann Ebbinghaus e sua famosa curva do esquecimento. Ele provou que o cérebro humano ele é projetado para esquecer. Se você não revisita a informação, ela desaparece exponencialmente. E para validar isso, cientificamente, dois pesquisadores, Karpik e Holdinger, publicaram um estudo na revista Science em 2008, confrontando os dois métodos. Eles separaram estudantes em dois grupos. O primeiro grupo utilizou a técnica da leitura passiva, relendo o texto várias vezes. Já o outro aplicou a recuperação ativa, lendo apenas uma vez e tentando relembrar o conteúdo. Foi feito então
um exame para medir a retenção. 1 hora depois, o grupo da leitura passiva teve um desempenho ligeiramente superior, pois a informação estava fresca. Porém, 1 semana depois, o cenário se inverteu completamente. O grupo que usou a técnica ativa manteve cerca de 80% do conteúdo. Já o grupo da leitura passiva caiu para menos de 30%. Isso é o testing effect, ou efeito de teste. O ato de testar a memória não serve apenas para medir o que você sabe. O ato de testar altera o que você sabe. E antes de avançarmos, precisamos desmistificar como a memória funciona. Muita gente acha que o cérebro é como um HD de computador. Você grava o arquivo e ele fica lá, intacto, esperando você clicar nele, e isso está errado. A memória biológica não é um lugar, é um processo reconstrutivo. Quando você estuda algo novo, ocorre a codificação. Seus neurônios disparam juntos e criam um rastro químico e estrutural. É o que chamamos de engrama, mas esse rastro inicial é frágil. E para ele virar memória de longo prazo, precisa na verdade acontecer a consolidação, a síntese de proteínas que fortalece essa conexão sináptica. O segredo de tudo está no momento em que você lembra. Toda vez que você força uma memória a vir à tona, você não está apenas olhando para ela, você está modificando essa memória. Biologicamente, lembrar é reconstruir o circuito neural e deixá-la mais forte. E aqui está a diferença biológica crucial. Quando você apenas lê, o seu cérebro está em um modo passivo de reconhecimento. Quando você se obriga a lembrar, você força o cérebro a reconstruir aquele circuito neural. E é justamente esse esforço de reconstrução que faz as conexões ficarem mais fortes e rápidas. Eu gosto de explicar isso para os meus pacientes usando a metáfora da trilha na floresta. Imaginem que o cérebro é uma floresta densa e virgem. Aprender um conceito novo é como passar o facão e abrir uma trilha pela primeira vez. Se você nunca mais passar por ali ou rever, o mato cresce de novo em dias. A trilha some. Quanto mais você caminha, mais a terra fica batida, a trilha alarga e vira uma estrada, uma estradinha. A releitura passiva é como sobrevoar a floresta de helicóptero e você vê a trilha lá embaixo. Reconhece ela, mas você não está fazendo nada para manter o caminho aberto no chão. Está só sobrevoando. Vamos comparar o que acontece dentro da sua cabeça. No método tradicional, reler, assistir a aula passivamente, grifar, você está focando na entrada, no input. O cérebro está relaxado. Ele pensa, essa informação está aqui na minha frente, não preciso gastar energia criando caminhos neurais fortes para guardá-la. É como assistir alguém malhar e achar que seus músculos vão crescer. Já o Active Recall, a recuperação ativa, o foco é a saída, o output. Você fecha o livro e força o seu cérebro a recuperar a informação. Sabe aquela sensação desconfortável de tentar lembrar o nome de alguém ou de uma fórmula e não conseguir de imediato? Essa dorzinha mental tem um nome técnico: dificuldade desejável. Um conceito criado por Robert Bjork. Pense na academia. Se o peso está leve demais, o músculo não cresce. Se estudar está gostosinho e fluido demais, sinto lhe dizer que você provavelmente não está aprendendo nada. O aprendizado mora no desconforto. Ok, eu entendi a teoria, mas como eu aplico isso na prática? Antes de dar as técnicas, eu preciso desfazer um mito. A recuperação ativa não é uma técnica específica, não é um sinônimo de flashcards. É o princípio cognitivo, é o ato de buscar informação. Não importa a ferramenta que você usa, se você está olhando para o teto agora
e tentando lembrar a cor da camisa que o seu pai usou no Natal, você está fazendo Active Recall, recuperação ativa. O segredo não está no aplicativo que você baixa, mas na força que você faz. Dito isso, aqui estão 3 formas práticas de provocar esse esforço nos seus estudos sem precisar de softwares complexos. Técnica 1. O fechamento. Leia uma seção ou uma página e, em vez de ir direto para a próxima, feche o livro ou desvie o olhar e pergunte-se: quais são os 3 pontos principais que acabei de ler? Tente explicar para uma criança imaginária de 5 anos. Se você usar palavras difíceis, jargões, você não entendeu, apenas memorizou. Tente formular a resposta em voz alta e pratique. Quando leio artigos densos sobre neuropsicologia ou psicofarmacologia, eu leio um parágrafo, olho para a parede branca, aqui do meu lado, no consultório mesmo, e eu falo em voz alta. Parece uma coisa de maluco, mas eu verbalizo, ok? Então, o mecanismo de ação desse remédio bloqueia a tal receptora. Se eu gaguejar ou eu travar, eu sei que eu preciso ler de novo. A parede é a minha melhor professora nesses momentos. Técnica 2, perguntas, não resumos. Pare de fazer resumos copiando frases do livro. Isso é passivo. Ao fazer anotações, escreva perguntas. Em vez de escrever apenas a definição de um conceito, escreva a pergunta. O que define esse conceito e como ele se aplica? Quando for revisar, tape a resposta e tente responder a pergunta. E na minha época de faculdade, e até hoje, nos estudos de caso clínico complexos, eu parei de anotar frases afirmativas. Eu anoto o problema. Em vez de escrever o paciente tem sintomas de ansiedade, eu escrevo quais evidências comportamentais sugerem a ansiedade nesse caso. Quando volto para revisar o prontuário ou o livro, eu sou obrigado a pensar a resposta de novo. Isso mantém o meu raciocínio clínico afiado e não no piloto automático. Técnica 3, o método de Cornell modificado. Divida sua folha. Folha de papel no meio. Na direita, faça suas anotações normais. Na esquerda, crie palavras-chave ou perguntas que gatilhem aquele conteúdo. Para estudar, cubra o lado direito e use só os gatilhos da esquerda para reconstruir o conteúdo na sua mente. Eu uso essa técnica estrategicamente quando eu preciso estudar temas que exigem muita precisão, como neuroanatomia ou psicofarmacologia. E na direita eu tenho a explicação detalhada e na esquerda eu escrevo apenas o gatilho, por exemplo, o mecanismo de ação. E quando eu vou revisar, eu tapo a explicação, olho por esse gatilho e me obrigo a dar uma aula mental completa sobre o assunto. Isso transforma o meu caderno, ele deixa de ser apenas um depósito de texto e vira uma ferramenta ativa de autoteste. Se eu travo na explicação, sei exatamente onde eu preciso focar sem perder tempo relendo o que eu já sei. O Active Recall, a recuperação ativa, ela é cansativa. Sim. Ela expõe a sua ignorância imediatamente. Sim, com certeza. E é exatamente por isso que ela funciona. Estudar com a recuperação ativa é desconfortável porque mostra o que ainda não sabemos. E é nesse espaço que o aprendizado real acontece. Ao final deste vídeo, não clique para o próximo imediatamente. Pause, olhe para o teto e tente listar 3 coisas que aprendeu aqui. Se você não conseguir, você apenas se entreteve, não aprendeu. E vamos mudar isso hoje. Comece a testar isso. Leia, feche, obrigue-se a lembrar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau.